Sem introdução, pode começar. Fale teu nome e coloque sobre o teu trabalho como autor. Perfeito. Eu sou João Duarte de Azevedo. Eu tenho uma história como escritor muito recente. Escritor que publica livro. Na verdade, eu já escrevi muitos livros técnicos que não eram publicados. Eram vendidos com produtos. Eu saí de uma vida de empresário. Eu não vou falar de vida de empresário, vou falar de livros. E há 3 anos eu comecei a querer escrever um livro. Eu levei 3 anos para tomar coragem de escrever. Eu passei a fazer uma busca interior, de autoconhecimento, de saber quem eu sou, por que eu estou aqui, qual que é o meu papel neste mundo. E aí eu comecei, e com esse questionamento, eu cheguei numa visão, por várias situações que aconteceram na minha vida, e eu já conheci um pouco de espiritualismo, e eu quis, na busca de autoconhecimento, eu cheguei a buscar um pouco mais sobre o espiritualismo, sobre o nosso lado espiritual, sobre a nossa alma. Porque nós todos somos 3 dimensões. Só aproxima isso. Somos 3 dimensões. Bem perto. E ótimo. Corpo, mente e alma. Não há como você ter uma vida plena se esses 3 pilares não estejam em perfeita harmonia. Só que no mundo material nós vivemos algo muito material. E eu vivi isso como empresário durante 40 anos. Como empresário eu vivia não a minha vida, eu vivia a vida do negócio. O negócio em primeiro lugar. A vida, de vez em quando a gente lembrava dela. E quando eu cheguei a esse nível de percepção, eu resolvi sair dessa vida. E sair com tudo. Abrir mão de tudo, abrir mão de coisas, abrir mão até da casa que eu morava, que ficou com a minha esposa, ex-esposa. Ela não quis seguir a minha loucura, que ela chamou de loucura, de autoconhecimento. E aí eu escrevi um livro chamado Mente e Alma Livre, Vida Plena. Só que eu não queria escrever no mesmo padrão de como se fosse uma psicografia que alguém dita no seu ouvido e você vai lá e escreve aquilo bonito. Isso já fizeram muito. Chico Xavier publicou mais de 400 livros com isso e muitos outros autores. Eu resolvi contar a minha história, da minha vida, da minha família, da minha origem, na dimensão material e na dimensão espiritual. Este é o tema geral. Eu tinha plano de escrever um livro. Até planejei. Como empresário, eu fiz um planejamento de mais de 100 páginas para você escrever um livro. Você imagina isso? Loucura de empresário, né? Planejei tudo, até como que eu ia vender, quanto que eu ia ganhar, quanto que eu ia faturar, tudo. Empresário é assim. Eu escrevi esse livro, eu demorei 3... Depois de planejado, eu demorei 3 anos para começar. Depois que eu comecei, eu escrevi em 3 meses. E publiquei. Eu começo falando da minha busca, depois eu falo de uma vida passada, eu descobri que eu podia viajar no tempo e no espaço, espiritualmente, e depois eu falo de um período entre vidas. Era para ser um volume, já tem 3, e vai ter mais. E eu não está nem na metade da história. Mas o grande lance não é escrever esse livro. Amigos, eu mudei de vida. Eu me emocionei agora, eu tenho que segurar um pouco. Eu mudei radicalmente de vida, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu mudei totalmente. Eu passei a olhar para mim mesmo, uma outra visão. Eu não olho mais para a pessoa e acho ela estranha e nem acho que ela está errada, porque ela está num outro nível de percepção. Quando no mínimo acho uma pessoa que ela não está fazendo uma coisa que eu não faço mais, eu olho com compaixão, pelo menos eu tento fazer isso. E essa descoberta, eu estou tremendo aqui, não de nervoso, porque eu sou muito acostumado a falar em público, é de emoção mesmo. Essa percepção mudou radicalmente a minha vida. E eu tive referência, porque eu tenho um outro livro, que é a história do meu pai. Esse cara foi boiadeiro. Você tem 10 segundos.
Esse cara foi boiadeiro e ele viajou pelo Brasil afora vendendo boi. Eu trabalhei com ele nos primeiros anos de vida. Essa história mudou, me ajudou neste momento a mudar a minha vida. Eu comecei a vender esse livro por isso. Perfeito.